Olá, tudo bem com você? Bem-vindos ao canal Pílulas Taromânticas. Eu sou a Teca e faço as minhas leituras com base no tarô mitológico. Mas dessa vez, pessoal, a leitura vai ser um pouco diferente. Além do tarô mitológico, eu vou escolher outros oráculos para dar um conselho para você para este próximo mês. Então, a primeira coisa que você vai fazer é respirar fundo, pensar numa questão e escolher um dos cristais, a obsidiana, a ametista ou o citrino amarelo. Faça a sua escolha e eu volto daqui a pouco com o seu conselho para o próximo mês. Este é o conselho para quem escolheu o cristal obsidiana negra. Então vamos ver o que é que temos aqui. Então nós temos a mandala do caminho 12. Esta mandala, gente, ela vai falar de um período de muita expansão, ok? E também um momento que será muito propício a você cuidar da sua nutrição, mas da sua nutrição em vários aspectos, não só do corpo físico, mas também do mental, do emocional e do espiritual. Quando essa carta vem na forma de oráculo, ela está dizendo então que tem essa questão da expansão material muito forte vibrando nesse teu momento, e você tem que usar mais a sua intuição com segurança. Combinado, gente? Então, é uma carta muito auspiciosa porque ela vai falar muito dessa questão da expansão material, do corpo físico. Então, é um momento que realmente, para você que escolheu a obsidiana negra, de cuidar mais das questões relacionadas a seu corpo físico. E, obviamente, a sua saúde do corpo físico está muito relacionada à saúde dos seus outros corpos também. Então, vamos prestar atenção um pouco nessa questão da saúde em todos os níveis, tá bom, pessoal? Então, vamos começar. Então, a primeira carta que eu vou tirar aqui vai ser da energia do mês para vocês. Então, vamos ver do que trata aqui, qual será a energia que vai vibrar nesse mês para quem escolheu obsidiana. Opa, começamos com a carta da estrela, né? Então, vamos tirar uma segunda carta para clarificar aqui esta questão. O que eu já posso dizer, pessoal, carta da estrela diz muito sobre a fé, sabe? Eu gosto muito de associar a carta da estrela com a estrela de Belém. Então, é aquele momento em que você sabe que rumo tomar. E acho interessante que tenha justamente vindo a carta da estrela junto com a carta número 2, o 2 das nuvens. A palavra é um pouco forte aqui, esquizofrenia, mas aqui é no sentido de uma escolha muito difícil, tá, gente? É aquele momento da escolha em que você realmente às vezes tem que escolher entre o ruim e o pior, né? Então, às vezes, nenhuma das opções que a gente tem neste momento é a mais adequada, tá? Mas com essa estrela vibrando aqui na sua energia do mês, eu posso garantir para vocês que para você resolver essa situação que está, digamos, atormentando você, você vai ter que se inspirar muito na sua questão da fé, porque a carta da estrela é uma carta muito de cunho espiritual. E assim, gente, quando você está muito perturbado com alguma situação difícil a ser resolvida, obviamente que você vai ter que cuidar também da sua saúde, porque existe um desgaste emocional muito grande aqui, tá? Então, olhe para você, se você tem alguma conexão com com a espiritualidade, eu acho que vai ser um bom caminho para você seguir neste momento, tá, gente? Porque com a estrela vibrando aqui, você tem que acalmar o seu coração para ter a melhor opção, ou pelo menos entre as opções possíveis, você escolher aquela que vai ser menos impactante, ok? Então, posto isso, vamos ver qual vai ser o desafio para você passar por esse mês, tá? Então, vamos lá. Uma carta do desafio. Carta do desafio vem na figura do enforcado. Vamos pegar mais um arcano aqui para clarificar essa situação.
Muito bem. Olha só, gente, o desafio na figura do enforcado vai dizer o quê? Vai dizer que você tem que ter paciência, você tem que talvez mudar algum ponto de vista ao qual você esteja muito agarrado a ele, né? Porque apesar de ser enforcado, na verdade a gente chama de pendurado, né, gente? Porque é o momento em que você vai ter que obrigatoriamente parar, respirar e analisar a situação. E faz muito sentido se você está vivendo esse momento dos dois das nuvens aqui, porque o enforcado vai pedir um certo autossacrifício, vai pedir uma paciência muito grande para você lidar com as situações e situações com as quais você provavelmente está enfrentando pela primeira vez ou não sabe o que fazer direito, tá? E assim, gente, cuidado com a preguiça, tá? Talvez a situação aqui não é porque você tenha que dar um tempo, né, ou ter paciência para passar por isso, que você vai ter que ficar sentado vendo as coisas acontecerem. Não, não é essa a questão aqui, tá, gente? Porque aqui a gente tem o 9 das emoções, né, o 9 das águas. O 9 das águas, ele fala de uma realização emocional, de uma conexão muito grande, mas não pode procrastinar, gente. A ideia desta carta é exatamente essa, tá? Então, não entenda esta pausa como uma procrastinação, mas sim como um momento que você tem que ter um certo afastamento para lidar com essas decisões difíceis usando a sua fé, tá? Vamos ver qual vai ser o conselho final, então, para você que escolheu a obsidiana. Vamos ver qual vai ser a energia para você lidar com essa situação. Então, a energia, uma energia muito poderosa aqui, gente. Olha só, se aqui você saiu da energia do enforcado, perdão, que é uma energia que não faz você tomar muita atitude, mas tem que ter o cuidado para não levar as coisas com a barriga. Se você conseguir lidar com todas essas questões nesse mês, o carro vai dizer assim que você vai ter o controle sobre da situação, né? Porque o carro é muito isso, gente. Você tem foco, você tem direcionamento, você já fez as suas escolhas, né? Então, pense que você passou por um momento de uma escolha difícil, teve que mudar o seu ponto de vista com relação a uma situação e agora você é dono da situação, tá? Olha só, outra carta aqui, gente. Então, olha só, mesmo você tendo esta carta aqui deste movimento, talvez seja necessário ainda aguardar algo acontecer, porque aqui o quadro está falando de adiamento. Então você veja que você tem uma carta que você precisa ter paciência para esperar, cuidado com a procrastinação. A energia do carro é muito forte, então a impulsividade aqui é muito forte, mas talvez ainda você tenha que aguardar o momento certo para agir. E olha só que interessante, gente, se a gente pensa nesta mandala aqui, que fala de realização material, da nutrição em todos os níveis, seja do nível físico, espiritual, mental, emocional, você tem que ter uma estrutura muito boa aqui para lidar com essa situação difícil, ter a paciência para passar por ela, porque você vai ter energia necessária para agir no momento certo. Combinado, gente? Então é isso. Para você escolher o cristal da obsidiana, espero que tenha feito sentido para você e até a próxima leitura. Olá, esta leitura é para você que escolheu a ametista como conselho para este mês. Vamos ver qual é a mandala que saiu aqui. Saiu a mandala do caminho 18. Então, pessoal, para você que escolheu essa mandala fala de justiça, tá? É um momento no qual a sua mente está muito mais analítica e talvez seja necessário uma reconexão com o divino, né? A gente tem que ter um certo equilíbrio aí entre a racionalidade e a espiritualidade. E quando eu digo espiritualidade aqui, não é necessariamente a religião,
mas algum momento em que é necessário uma conexão com esse divino, né? A gente tem que lembrar que nós não somos só o corpo físico, não somos só a mente analítica, mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência no mundo tridimensional. Então essa mandala está chamando a sua atenção para justamente dar uma certa atenção para esta conexão com o divino, tá, gente? Também ela diz que é um momento que você deve aceitar o que vier para você como sendo na medida certa. Então você terá aquilo que é justo para você, combinado, gente? Então vamos ver o que é que vem mais de conselho por meio do tarô. Então vamos tirar as duas primeiras cartas. Vamos ver qual vai ser a energia do mês para você que escolheu, olha só, que escolheu esta pedra. Vamos ver a outra carta para clarificar aqui. Então, olha só que interessante, gente. Não é a primeira vez que sai aqui a carta número 2 das nuvens e veio aqui com a carta dos namorados, né? A carta dos namorados sempre vai falar de questões relacionadas a escolhas. Também está relacionada à questão da comunicação. E assim, gente, os enamorados têm a questão realmente emocional envolvida, né? Porque quando a gente vê a palavra namorados, a gente já pensa numa relação com outra pessoa. E não dá para descartar, tá, gente? Então, quando sai essa carta, você, como essa aqui é uma leitura para muitas pessoas, você tem que encaixar na sua situação. Então, será que você está vivendo um momento que você tem uma escolha difícil? Será que você está vivendo num momento que talvez você esteja sentindo uma conexão com outra pessoa? Seja qual for a sua situação, tem que pensar, gente, que é uma situação, se a gente pensar na questão da escolha, é um momento de uma escolha difícil, porque saiu aqui o 2 das nuvens novamente, que trata daquele momento que você tem que tomar uma decisão, mas você não sabe para que lado que vai. E veja que essa carta faz muita consonância com os namorados, porque aqui, só contando um pouquinho da história do mito, é quando o Jasão tem que escolher entre as 3 deusas, a Hera, a Afrodite e a Atena. Então não é uma escolha muito fácil, porque qualquer decisão que ele tome, ele vai, digamos assim, ofender as outras 2 deusas. Então é um momento realmente de uma escolha difícil. E faz sentido, gente, ter saído aqui esta mandala da mente analítica, porque nas decisões ela está bastante ativa, né? A gente precisa pensar racionalmente para fazer uma decisão, né? Mas uma decisão que realmente não está sendo muito fácil, tá, gente? Vamos ver qual vai ser o desafio. Mais desafio do que isso para esse mês, eu acho que vai ser difícil, mas vamos ver o que vem de desafio aqui para esse mês. Bom, desafio vai vir, olha só, na carta do Hierofante, e vamos ver aqui a outra carta para a gente clarificar essa situação. Opa! Então, vamos ver aqui, olha só, a simplicidade, né? Então, olha só, gente, o desafio aqui é, quando sai o Hierofante, a gente tem que pensar nas questões mais tradicionais, né? Por exemplo, um estudo mais disciplinado, instituições como casamento, como igreja. Então o Hierofante sempre vai trazer essa questão da estrutura muito forte, né? Só que isso veio na carta do desafio. Então, pensando no conjunto aqui dessas cartas, que você está vibrando numa mente mais analítica, escolhas a serem feitas, será que você tem estrutura o suficiente para fazer uma escolha entre uma coisa e outra? E assim, e uma escolha, gente, o desafio aqui, né, o 8 do arco-íris, que seria o 8 de ouros, é aquele momento em que você olha para aquilo que você tem já e vê que você já construiu alguma coisa, né? Porque o 8 de ouros é uma concretude material muito forte. Só que assim, gente, é carta de desafio, então essas escolhas vão demandar de você uma estrutura para você realmente
conseguir realizar ou pelo menos desfrutar aquilo que você já conquistou, né? Porque sem isso aqui você não conseguirá provavelmente fazer a escolha mais adequada, porque o Hierofante tem muito disso, gente. Sem estrutura não funciona, tá? E pensando aqui no 8 do arco-íris, que sugere realmente essa questão da concretude material, então provavelmente as suas escolhas estejam muito relacionadas a questões materiais, ou se a gente pensar na questão de relacionamento, até que ponto esse relacionamento seu tem estrutura suficiente para ele continuar, tá? Ou essa conexão. Como a gente está falando de uma carta que é relacionada à materialidade, né? Então eu imagino que se for uma questão de relacionamento, você já deve estar envolvido com uma pessoa, né? Ou casado, ou namorando, ou comprometido de alguma forma, né? Ou procurando alguém, mas se você estiver procurando alguém, o desafio vai ter que ter uma estrutura antes, porque a gente só pode compartilhar a nossa vida com outra pessoa se a gente já tem uma estrutura interna, né, mais estável. Senão o relacionamento não funciona. Então vamos ver qual que é o conselho final aqui para esse mês, gente? Vamos ver o conselho final. Olha só, veio na carta do julgamento. E na carta, vamos ver aqui o conselho com o arcano menor. Olha só. Carta do julgamento é quase uma carta de final de ciclo. É quando tudo aquilo que você precisava saber e conhecer é revelado para você. Então é uma carta também de cunho muito espiritual, sabe, gente? E é quando você tem a real visão das coisas que estão acontecendo, você tem os insights que você precisa. É um momento de muita revelação. E o que eu acho interessante aqui é que veio o pajem de paus, né, na figura do playfulness, que é da brincadeira, de você se jogar numa coisa nova, em algo que está começando. Então, assim, mesmo você tendo um processo aqui de uma escolha que é difícil, usar a mente analítica excessivamente, precisar de uma estrutura, se você conseguir lidar com essa situação, o conselho você conseguirá uma realização do jeito que você quer, porque você vai conseguir ver coisas que aqui você não estava conseguindo enxergar. E acredite que é um começo muito auspicioso, tá, gente? Porque isso aqui é elemento fogo, então da criatividade, de quando você realmente consegue dar movimento a um projeto inicial, tá? Então, se aqui esta mandala inicial tá falando que você tá usando muito a sua mente analítica, sim, vai ser necessário usar a mente analítica, mas não esqueça da sua conexão com o divino. Provavelmente é essa conexão com o divino que vai fazer com que você dê conta dessa situação pela qual você está passando neste momento. Combinado, gente? Então é isso, até uma próxima leitura. Olá, esta é a leitura para você que escolheu o citrino, tá? Como conselho do mês. Então ela veio na figura da mandala 23, gente. A mandala 23, ela tá dizendo aqui para você que transformações muito radicais estão à vista, gente, tá bom? Então, provavelmente existe alguma crise, alguma situação que você tá percebendo que tá tendo um movimento muito forte para um ponto de virada na sua vida, e é fato, gente, se você está sentindo isso, não é impressão sua, tá? Provavelmente vai haver algum corte muito grande em alguma área da sua vida, tá? Mas acredite, pessoal, mesmo quando a gente pensa em corte muito grande, a gente fica com um certo receio, mas pode confiar, gente, que esse corte vai ser para melhorar a sua vida, tá bom? Às vezes a gente acha que as mudanças muito radicais são sempre para pior. Não, gente. Quando a gente está no olho do furacão, a gente tende a achar que realmente as mudanças são ruins, mas não. Se essa mudança, essa crise chegou na sua vida agora, pode confiar que vai ser para realmente melhorar, tá bom? Então vamos ver qual vai ser a energia do seu mês, já que está vibrando aqui
com essas mudanças, né? Então vamos ver qual vai ser o arcano maior que vai vibrar no seu mês. Então vamos ver. Nossa, a carta da estrela, gente, não poderia ser uma carta mais auspiciosa, sabe? É uma carta que fala de muita fé, de você confiar no que vem, de se entregar mesmo, sabe, gente? Vamos ver qual que vai ser o arcano maior que pode complementar essa leitura. Olha só, gente, nossa, a mensagem é muito clara aqui. É um fardo que você está carregando, é um fardo que está na hora de você largar. Porque se essa crise está chegando, essa mudança está chegando, você vai ter que largar aquilo que não serve mais para trás. É um fardo, gente, ó, o fardo. E para fazer isso, você tem que confiar naquilo que está chegando, gente. Você tem que usar da sua fé. Eu sempre, como eu já falei na outra leitura, a estrela sempre fala da questão, me remete muito à estrela de Belém, aquela que guia os reis magos em direção ao Cristo. Então, olha que mensagem mais auspiciosa. Mas é preciso largar o que não te serve mais, porque a mudança vai exigir isso, gente. Nossa, e não tenha medo, pessoal. Se você está receoso do que está por vir, não tenha, porque a estrela fala realmente de um encontro com algo maravilhoso, com algo que é o divino, e algo que assim não é só questões relacionadas a questões materiais somente, tem muito da questão espiritual e emocional envolvida. Veja que a personagem aqui, ela está completamente nua, ou seja, ela se desvencilhou de todas as questões materiais, porque o foco aqui realmente é o aprendizado de vida, é o aprendizado espiritual. Então, gente, vamos em frente, porque a mudança vem, não vai ter como fugir dela, tá bom? Então vamos ver qual vai ser o desafio para você nesse mês. Desafio vai vir na carta da justiça como arcano maior, e vamos ver qual vai ser aqui do arcano menor, o que é que ele vai dizer. Olha só, o desafio aqui na carta da justiça, gente, vai ser realmente você ter o equilíbrio suficiente para observar essas mudanças e encará-las com o coração aberto e com a mente muito aberta também, porque a justiça pede estratégia, pede equilíbrio, pede que você avalie todas as situações. Então, quando a gente está no meio de uma crise, às vezes é muito difícil você ter uma clareza de ideias, né? Não é à toa que veio aqui o desafio na justiça para você. E se aventure, gente, não tenha medo de largar esse fardo aqui que está te consumindo e que está te impedindo de seguir à frente. Aqui é o pajem de ouros, né, nos tarôs tradicionais, né? Então veja, a criança, quando ela começa a andar, quando ela começa a reconhecer o mundo ao seu redor, se ela tem medo, ela não sai do lugar, gente. Então, não tenha medo dessa crise, dessa mudança que está para acontecer em sua vida, seja em qual nível for, usando de estratégia, de clareza de ideias e de talvez um conselho de alguma outra pessoa mais velha também, alguém que você confie, mas sempre tendo a noção daquilo que você realmente quer, usando sempre as ideias, gente. Aqui o racional tá muito forte, esse vai ser o teu desafio, tá? Respira fundo, analisa a situação para poder dar conta de tudo isso que tá mudando na sua vida, tá bom, gente? Vamos ver qual vai ser o conselho aqui, então, para esta situação de mudanças. Então, vamos ver. Ah, gente, que coisa linda isso! Vamos ver qual vai ser o conselho do arcano menor. Gente, olha só. Crise sim. O sol é aquele que brilha na nossa vida, mas não adianta ficar lamentando aquilo que deixou para trás, gente. Não adianta ter esse sol maravilhoso aqui que resplandece, que traz vida, que esclarece todas as questões, que faz você ver tudo com clareza, se você fica se lamentando por isso aqui que você largou para trás.
Então não entre nessa vibração aqui do que, por que que eu perdi, sei lá, o emprego, por que que eu tive que terminar um relacionamento, o dinheiro que eu perdi. Não, gente. Toda essa mudança com este sol aqui, pense, se você vibrar nessa energia do que perdeu, esse sol não brilha, gente. Então aproveita esta crise, aproveita esse processo de mudança, porque tudo vai ficar bem, tá bom? Com esse sol maravilhoso aí, não tem como ser diferente, contanto que você mude o seu padrão de pensamento, tá bom, gente? A gente a gente atrai aquilo que a gente pensa. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Parece um clichê isso, mas é verdade. Então não evite ao máximo cair nesta tentação de ficar se lamentando. Veja que aqui o seu desafio é se aventurar no novo. Então siga em frente, combinado? Então espero que essas leituras tenham feito sentido para você. Se você gostou, deixa o seu like aí no canal, se inscreva para saber das outras notificações e se quiser uma leitura individual, tem o meu e-mail de contato na descrição do vídeo e do canal também, combinado? Um grande abraço para vocês, muita paz, muita luz e até a próxima leitura.